A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos direto aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, só temos que dar graças a Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos concede nesta oportunidade. Estamos dando continuidade às nossas lições bíblicas que temos por tema do trimestre dons espirituais e dons ministeriais. Então, estamos estudando acerca deste tema. E a lição de hoje é a lição de número 7. Vamos estar estudando acerca de os dons de profeta. Vamos estudar acerca desse tema, ou ministério de profeta. Dom ministerial, ministério de profeta. Lição de número 7. Estaremos estudando nesse momento. A partir de agora, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe as nossas lições, dê o seu joinha, você estará ajudando o nosso canal a crescer. Ministério de profeta. Texto áureo diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. É a lição de hoje, vamos estudar sobre profetas, em terceiro doutores. E assim, continuamente, dando continuidade. Então, vamos estudar acerca de o ministério de profeta. Vamos ver 3 objetivos na nossa lição de hoje, que é a função de profeta no Antigo Testamento. Vamos ver a função de profeta no Antigo Testamento. Vamos também explicar acerca do ofício de profeta no Novo Testamento. E terceiro e último, vamos esclarecer o verdadeiro do falso profeta. Vamos estar esclarecendo acerca do verdadeiro profeta, do falso profeta. Vamos ver acerca disso também. Lição maravilhosa e de suma importância para o nosso crescimento espiritual, queridos irmãos. É o profeta do Antigo Testamento. Profeta do Antigo Testamento. Temos aqui o conceito de profeta do Antigo Testamento, temos o ofício também do profeta do Antigo Testamento, e também temos o profetismo, mais um ponto aqui do primeiro ponto que estaremos assim estudando nesta oportunidade. Primeiro conceito, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, embaixador, e representava os interesses do reino divino na terra. Aqui fala: Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel, assim como também logo veio Elias, também profeta do Senhor, Eliseu, a profetisa Ulda, também entre outros, como profetas literários, Isaías e Jeremias e Daniel, também profetas literários. Então aqui nós vemos o conceito de profeta. Profeta no Antigo Testamento era aquela pessoa incumbida de ser o porta-voz de Deus, aquele que iria falar em nome de Deus, que iria falar a mensagem de Deus ao povo. Então esse era o ministério de profeta no Antigo Testamento. Então era uma pessoa ali chamada por Deus, escolhida por Deus para ser o porta-voz, aquele que Deus iria usar para transmitir a sua mensagem, verbalmente ao povo. Então esse era a pessoa escolhida por Deus, que era um profeta no Antigo Testamento. Era uma das funções do profeta no Antigo Testamento. Segundo o ofício do profeta, o ofício aqui fala, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto e anunciava juízo, emitia conselhos, advertências divinas e etc. Expressões como também assim: veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina, como nós vemos lá em Jeremias, Isaías, símbolos e visões,
também eram formas de Deus falar através dos profetas. Então aqui nós vemos o ofício de profeta, nós vemos aqui que era uma das mensagens da forma verbal de o profeta transmitir a palavra de Deus. Nós vemos aqui também que o profeta também ele recebia as mensagens de Deus também em sonhos. Há também na Bíblia profetas dessa forma usado com o dom dos sonhos. Deus falava através dos sonhos, como Daniel em revelações, trazendo aquilo que estava oculto para à tona. Então foi assim com Daniel. Nós vemos exemplos quando Daniel desvenda o sonho do rei ali naquela estátua, então mostrando também ali que Deus falava assim com os profetas e que Deus também usava os profetas ali com dons e através de sonhos falava com os seus profetas. Então era uma das formas. Aqui nós vemos que um dos ofícios, nós podemos observar que muitos dos profetas no Antigo Testamento, eles quando começavam as suas mensagens a transmitir o recado de Deus, muitos deles começavam: veio a mim a palavra do Senhor. Então muitos deles transmitiam a mensagem: veio a mim a palavra do Senhor. Outros também falavam acerca, assim diz o Senhor. Então eram formas de o povo entender que não era o profeta, que não era o homem falando, era o próprio Deus usando a boca ali do seu profeta, do seu instrumento para levar a palavra do Senhor. Por isso que aí veio o profeta dizendo, como Ezequiel lá, Deus falando: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Deus trazendo ali palavras ao coração de Ezequiel. E muitos dos profetas Deus falava também, e o profeta, quando iria transmitir a mensagem de Deus, sendo o porta-voz de Deus, dizia assim: assim diz o Senhor dos exércitos, entre outros diziam, veio a mim a palavra do Senhor, como Jeremias falava acerca nos seus livros, no seu livro que leva o seu nome. Então era dessa forma o ofício de profeta no Antigo Testamento. Terceiro, o profetismo, de acordo com o dicionário teológico da CPAD, foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Então aqui nós vemos aqui acerca do profetismo, aonde no século 8 nós vemos aqui que se levantaram os inimigos de Deus para matarem, perseguirem, destruírem profetas, homens chamados por Deus. Foi um chamado profetismo naquela época, onde nós vemos aqui que os objetivos desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, o povo hebreu estava tendo vários deuses, adorando vários deuses, e aí precisava dessa restauração ao monoteísmo, quer dizer, a adoração ao único Deus verdadeiro. Então, denunciar as injustiças sociais fez parte também ali do movimento do profetismo, e também reavivar a esperança messiânica, proclamar o dia do Senhor, ou seja, a vinda do Messias enviado do Senhor. Foi um movimento que teve aí antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui nós vemos, queridos amados irmãos, segundo ponto da nossa lição. Nós vimos o primeiro ponto, o profeta do Antigo Testamento. Agora o segundo ponto, o profeta no Novo
Testamento. O profeta do Novo Testamento, nós vemos aqui mais 3 pontos também relacionados ao profeta no Novo Testamento, que a importância do termo profeta e no Novo Testamento, e aqui segundo o ofício do profeta neotestamentário, ou seja, do profeta no Novo Testamento, e terceiro o objetivo do dom ministerial de profeta. Então esses 3 pontos. Primeiro, importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja. Antiga, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece em segunda posição na lista apresentada em 1 Coríntios. O profeta identificado 3 vezes nas epístolas aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, ou seja, a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos da família de Deus estavam edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota que a importância do ministério de profetas do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Tá vendo que coisa maravilhosa a importância do termo profeta do Novo Testamento. Nós vimos da importância do termo profeta no Novo Testamento. A importância, porque nós vimos que os apóstolos, eles faziam ali o trabalho do Senhor, levavam a palavra, mas também acompanhava ali os profetas. Nós vemos aqui que o profeta, ele é um ministério de suma importância na igreja. Por quê? Porque o profeta, ele vai trazer aquilo que está oculto para ser revelado. Deus vai usar o profeta. Deus usando o profeta ali com os seus dons. Faz parte da igreja. Isso é um ministério profético. A igreja necessita desse ministério. A igreja necessita dos homens e mulheres de Deus usados com o dom de profetas para levar a igreja ao caminho dos céus. A palavra, ela nos dá direção, ela nos orienta, mas Deus também chamou profetas para instruir o povo, para trazer ali a revelação divina ao povo, para o povo entender o evangelho melhor. Então é um ministério ali de profetas que Deus assim chamou para fazer a obra do Senhor. Então faz parte, meus queridos, profeta, o apóstolo, profeta, como tanto evangelistas, pastores e doutores. Então fazem parte ali da obra do Senhor. Então nós vemos aqui que os profetas também acompanhavam os apóstolos ali nas suas jornadas. Então aqui nos fala a lição que a Bíblia afirma que os concidadãos, os santos da família de Deus, estão edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Aleluia. Então nós vemos que era necessário e de suma importância o ministério profético também. Agora, segundo, ofício do profeta neotestamentário, o ofício do profeta neotestamentário. Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo, apesar de ele algumas vezes predizer o futuro. Conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar, interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista às admoestações, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para
o do antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus, por causa da mensagem de justiça. Então, amados irmãos, nós podemos observar acerca do ofício de profeta no Novo Testamento. Nós vemos que o profeta do Antigo Testamento, ele tinha uma responsabilidade que era, aqui nós vemos aqui seu ministério, que era predizer o futuro. Nós vemos aqui, ou segundo aqui no neotestamentário, já o profeta já no Novo Testamento era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo, ou seja, receber e mediar a palavra diretamente do Altíssimo ali, levar o Senhor ali. Nós vemos aí muitos irmãos sendo usados com esse dom de profeta, recebendo diretamente a mensagem do trono da graça e transmitindo à igreja, mediando ali a mensagem, ou seja, levando aquilo que Deus está ali ordenando. É uma das aqui do ministério profético do Novo Testamento. E isso existe até hoje e até a volta de Cristo ainda estará acontecendo, só cessará depois da volta do Senhor Jesus. Então é o ministério profético, algo interessante e também de suma importância para a igreja. É claro que nós nunca devemos perder o foco e acreditar em todo tipo de profetas, porque há profetas de todas as formas. Por isso que tem a Bíblia para nos ensinar e nós devemos também julgar as profecias, como diz a palavra do Senhor. Não é toda profecia que nós vamos ter que aceitar, que vamos ter que engolir, não. Precisamos observar a palavra do Senhor e julgar as profecias como manda a Bíblia Sagrada. Julgueis as profecias, porque contém ter nelas a vida eterna. Isso é de suma importância para o povo de Deus. E a maior de todas as revelações é a Bíblia Sagrada. Nós temos que ter muito cuidado também com isso, para não nos perdermos no meio do caminho, na jornada para o céu. Nós vimos aqui que o ofício do profeta neotestamentário, nós vimos aqui receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Também podemos observar que proclamar, interpretar a palavra de Deus por vocação divina também, com vista a admoestações, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Também faz parte do ministério profético neotestamentário, que é aqui também interpretar a palavra de Deus por vocação divina. É algo interessante que é você ler a palavra, ser usado ali com dom de interpretação profundo nas Sagradas Escrituras. Isso aí nós podemos observar também para edificação, para a consolação também da Igreja do Senhor e entre outras coisas. Então podemos ver também que é mais uma das funções do ministério aqui profético do Novo Testamento, também aqui combater o mundanismo na igreja, a frieza espiritual também, e desmascarar o pecado também faz parte do ministério profético de hoje. Não se assuste se Deus usar um profeta para revelar que você está em pecado, que você está vivendo uma vida que não está agradando a Deus. Não se assuste, isso aí faz parte do ministério profético e Deus pode levantar um dos seus profetas e levar uma mensagem aí de conserto, de consolação, de edificação para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos seus servos amados de Deus. Então isso aí acontece, faz parte do ministério no Novo Testamento aqui, do ofício de profeta neotestamentário. Terceiro, o objetivo do dom ministerial de profeta. Vamos ver aqui acerca do objetivo do
dom ministerial de profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentado por Paulo no mesmo bloco de versículo em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios. Ou seja, o profeta é chamado por Deus para levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois como um organismo vivo, a igreja e o corpo de Cristo deve desenvolver-se para a edificação em amor. Então, olha, o objetivo do dom de profeta. O objetivo do dom de profeta é levar a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a uma plena maturidade cristã. Isso é importante, meus queridos. Então, Deus precisa levantar profetas para ensinar a sua igreja a ser madura na fé, não menino na fé. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, andava como menino, discorria como menino, pensava como menino, mas agora que cresci, acabei com as coisas de menino. Ou seja, o apóstolo deixou de ser menino, passou agora a ser adulto, a ser maduro na fé. Então é preciso, então Deus levanta os seus profetas para instruir a sua igreja, a elevar em um novo patamar, ou seja, a crescer num novo patamar, numa nova fé, uma fé crescente, uma fé que se expanda, uma fé que abra a nossa mente, que abre a nossa visão panorâmica, passamos a ter uma visão de 360 graus, 380 graus. Então, meus queridos, precisamos acordar na fé. E é isso que a Bíblia vai nos mostrar e os seus profetas vai trazer ali as interpretações de Deus para nosso crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é o objetivo do dom de profetas. Terceiro ponto e último da nossa lição é discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Então, discernindo o verdadeiro profeta do falso profeta. Então, há 2 tipos de profeta: falso profeta e o verdadeiro profeta. Então, precisamos ter muita sabedoria, discernimento espiritual para discernirmos se é verdadeiro profeta ou se é falso profeta. Nós podemos observar que o primeiro ponto é simplicidade versus arrogância. Segundo, pelos frutos conhecereis. E terceiro ainda, sobre o falso profeta. Podemos observar, primeiro ponto, sobre o falso e o verdadeiro profeta. Simplicidade versus arrogância. 2 características do verdadeiro profeta são simplicidade e amor. Preste bem atenção. As 2 principais características do verdadeiro profeta: simplicidade e amor. E aí nós podemos acrescentar outras. Humildade, também podemos acrescentar aí humildade. Mais uma que nós podemos acrescentar na vida de um verdadeiro profeta de Deus. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor, a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo. O Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, Oséias e do próprio Senhor Jesus. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status, benefícios, profetizar objetivando autopromoção. Ele mente, ilude, engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Então nós podemos observar aqui acerca do falso profeta e do verdadeiro profeta. Nós vemos aqui acerca do verdadeiro profeta. Ele tem simplicidade, tem amor, tem humildade. Mesmo que ele venha trazer uma mensagem dura do Senhor para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, seu coração é cheio de amor. A sua mensagem sai uma mensagem dura, mas se nota amor na vida do profeta, na vida daquele que está trazendo a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor Jesus. Aleluias.
Entretanto, aqui nós podemos observar acerca do falso, que o falso profeta, nós podemos observar que ele só pensa em si próprio, em se autopromover, em seu status, em se mostrar, em se aparecer. Esse é uma das características do falso profeta. Então ele mente, ele ilude, ele faz tudo para ganhar status ou se autopromover ou se aparecer. Então é uma das características do falso profeta. Há exemplo aqui a nossa lição falando acerca de Ananias. Nós vemos aqui que Deus usou Jeremias para trazer uma mensagem de Deus para a sua nação, para o seu povo. Deus trouxe uma mensagem dura para aquele povo, mas Deus usou Jeremias. E aí nós vemos que Ananias se levantou como falso profeta e ali trouxe uma falsa mensagem para ali o povo, dizendo que a mensagem de Jeremias era uma mensagem falsa, não era uma mensagem de Deus. Quebrou ali as correntes que estavam ali sobre Jeremias, dizendo assim como as correntes estavam sendo quebradas de Jeremias, Deus estaria também quebrando as correntes do jugo ali, ou seja, do jugo de Babilônia, se não me falha a memória, que estava ali cativo aquele povo, preso aquele povo sobre o jugo de Babilônia. E aí nós vemos que Ananias se levantou dessa forma, trazendo uma falsa profecia, trazendo uma ilusão para aquele povo. E Deus usou novamente ali a Jeremias, trazendo ali uma profecia a Ananias. E Jeremias falou a Ananias que certamente há um ano, contando daquele tempo ali, daquele momento, Ananias não estaria mais vivo, e isso se cumpriu. Com um ano depois daquela falsa mensagem, daquela falsa profecia, Ananias foi julgado pelo Senhor e morreu, perdeu a sua vida, conforme a palavra do profeta se cumpriu. Então nós vemos aí algo interessante aí na vida do homem de Deus, do verdadeiro profeta, e a mensagem do verdadeiro profeta é uma mensagem que ela acontece, uma mensagem que ela se cumpre, quando é uma mensagem de um verdadeiro homem de Deus. É mais uma das anotações que nós podemos notar acerca do falso profeta e do verdadeiro profeta. Pelos frutos os conhecereis. Também uma das características, e o próprio Jesus é quem instrui o seu povo aí acerca dos falsos profetas, acerca do profeta verdadeiro, que Jesus nos mostra aqui, que pelo fruto se conhece a árvore, ou seja, pelos frutos se conhece se é verdadeiro, se é falso profeta. Então, não é através daquilo que é falado, daquilo que é transmitido, mas das atitudes, dos frutos que essa pessoa revela, aí vai ser revelado se é verdadeiro profeta, se é falso profeta. Então isso aí se nota muito nos dias, principalmente nos dias atuais. De nada adianta a pessoa trazer ali uma mensagem de Deus, dizer que é de Deus, dizer, olha, você não pode fazer isso, que é errado, é pecado, roubar, e aí a pessoa vai roubar lá na frente. Então é fruto, então pelo fruto se conhece a árvore, é falso profeta. Então nós vemos aqui. Terceiro e último do terceiro ponto, ainda sobre o falso profeta. Apesar do falso profeta ser arrogante, iníquo, ele fala com grande eloquência, e isto basta para que ele seja tido verdadeiro. Na obra, assim diz o Senhor, são aqueles que ministram em nome de Jesus nas novas igrejas e conferências, nas nossas igrejas e conferências, que partem o coração do justo. Embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas, seja prudente,
O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Então nós vemos ainda sobre os falsos profetas que, embora muitos falem em nome de Jesus, muitas das vezes fazem sinais e prodígios, não querem dizer que são verdadeiros profetas. E nós vemos aqui que uma das coisas que dá para nós entendermos é que eles, o verdadeiro profeta, ele é dirigido exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando se é dirigido pelo Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo, recebe a testificação do próprio Espírito Santo. Então, a confirmação que aquilo veio do Espírito Santo, veio conduzido pelo Espírito Santo. Então, é algo interessante, é algo profundo que nós podemos observar. A mensagem de um verdadeiro profeta, você vai testificar. O Espírito Santo que usa o verdadeiro profeta vai testificar dentro de você que é verdadeiro, que é realmente de Deus. Por quê? Isso acontece. Então ele testifica. O Espírito Santo confirma dentro de nós que é de Deus, que é realmente verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso são algo para nós discernirmos melhor o verdadeiro do falso. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima. Que Deus em Cristo nos dê mais iluminação nas Sagradas Escrituras para estarmos assim aprendendo mais e mais da sua poderosa palavra. Fique na paz do Senhor, meus irmãos, e até a próxima, se Deus nos permitir.